Vamos para a palavra dele então? Essa palavra que é fiel, que cumpre o propósito pelo qual ela é liberada, é essa palavra que nós vamos meditar a respeito dela nessa noite, amém? Abre aí a sua Bíblia comigo, nos Salmos de número 51. Salmos 51, a partir do versículo 10. Salmos de número 51, a partir do versículo 10. Mesmo assentados, vamos ler com toda reverência a palavra do Senhor, amém? A palavra de Deus diz assim: cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renova dentro de mim um espírito inabalável. Não me lances fora da tua presença, nem me retires o teu Santo Espírito. Restitui-me a alegria da tua salvação e sustenta-me como um espírito voluntário. Então ensinarei aos transgressores os teus caminhos e os pecadores se converterão a ti. Amém? Até aí, feche seus olhos, vamos orar mais uma vez. Pai Santo, nós te damos graça, Senhor Deus, pela tua palavra que está aqui aberta, disponível a cada um de nós. Obrigado, Senhor, pelo privilégio que nós temos nessa noite de meditar a respeito da tua palavra, de aprender do Senhor. Por isso nós pedimos agora, Senhor Deus, que o Senhor fale aos nossos corações e que o Senhor ilumine os olhos do nosso entendimento para compreender a verdade aqui contida na tua palavra. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Glória a Deus. Queria começar essa mensagem te dizendo algo para você refletir aí no seu coração a respeito de uma verdade que é o seguinte: quanto maior o valor, maior é o zelo. Você pode repetir isso? Quanto maior o valor, maior o zelo. Quanto maior é o valor de algo para nós, quanto maior isso significa, tem valor, tem grandeza, quando maior é algo para nós, maior vai ser o zelo, o cuidado, o carinho que a gente tem com isso. Quanto mais algo carrega ali uma riqueza, isso não necessariamente é algo que carregue um valor financeiro, mas se algo representa e carrega um significado para nós, isso é algo que nós vamos proteger, cuidar, zelar, não vamos deixar lançado em qualquer canto, nós vamos estimar e guardar no maior lugar. É ou não é? Quanto maior o valor, maior é o zelo que nós temos. Quanto maior é o valor, maior é o cuidado. Quanto maior é o valor, maior é a estima. E aí eu quero te perguntar nessa noite o que é valioso para você. O que tem valor na sua vida. O Senhor Jesus um dia contando uma parábola a respeito do reino dos céus, lá em Mateus 13, no versículo 44, ele vai dizer o seguinte: o reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido no campo, que um homem achou e escondeu. Então, transbordante de alegria, vende tudo o que tem e compra aquele campo. E aí ele conta outra parábola em seguida e ele vai dizer assim: o reino dos céus é também semelhante a um homem que negocia e procura boas pérolas. Quando encontrou uma pérola de grande valor, ele foi, vendeu tudo o que tinha e comprou a pérola. O que essas
parábolas aqui, elas estão nos falando, ela nos ensina muitas coisas, ela nos ensina que para nós seguirmos o Senhor, nós temos que entregar a nossa vida, nós temos que nos render a Ele, entregar de todo o coração, mas essas parábolas também nos falam o seguinte, que não existe um valor maior na nossa vida do que aquele que é pertencer ao reino dos céus. Esse valor supera todas as coisas. Esse valor está acima de qualquer riqueza, qualquer coisa que essa vida possa nos dar. O valor de pertencer ao reino dos céus, estar em comunhão com Deus, é inestimável na nossa vida. O homem encontrou um tesouro. Foi e deu tudo o que ele tinha por causa daquele tesouro. O que tem valor na tua vida? O que é valioso para você? Sabe, não existe valor maior do que nos relacionarmos com Deus. Podemos chamar Deus de Pai. Podemos dizer que pertencemos a Ele, Ele é o nosso Deus. Não existe valor maior que isso, querido. Quando nós estávamos perdidos nos nossos pecados, quando nós estávamos escravizados pelas nossas paixões, esses pecados, eles se tornaram uma barreira de separação entre nós e o Senhor. Mas graças a Cristo Jesus, pelo seu sacrifício naquela cruz, hoje nós estamos aqui reconciliados com o Senhor, nós temos livre acesso a Deus, inaugurado por esse novo e vivo caminho que foi aberto por Cristo Jesus. Esse é o maior privilégio que o Senhor nos dá, e nós não nos cansamos de dizer essa verdade, porque isso tem que reinar no meu e no seu coração, querido. Esse é o maior privilégio que Deus nos deu, a acessar a presença dele. Nosso zelo, então, deve estar voltado para isso, preservar essa riqueza inestimável que o Senhor nos deu, preservar, permanecer nesse relacionamento, permanecer na presença do Senhor, estar com Ele, independente das circunstâncias, independente do tempo que nós vivemos. Pelo contrário, quanto tempo mesmo vai nos provar, vai nos colocar aí no fogo, é nesse tempo que nós temos que escolher e ter uma convicção no nosso coração: eu vou permanecer nessa presença, eu vou permanecer nesse relacionamento, eu vou permanecer diante do meu Deus, eu vou permanecer fiel àquele que é fiel comigo. É tempo de nós zelarmos pela presença de Deus. Sabe, não é tempo de nós nos acostumarmos e nem menosprezarmos essa riqueza que o Senhor nos deu. O texto aqui que nós lemos é um salmo que foi escrito pelo rei Davi. Esse salmo foi escrito quando o profeta Natã vai até Davi confrontá-lo pelo seu pecado. Davi havia adulterado, com Batseba. Ele, além de adulterar com aquela mulher, ele arquiteta um plano para matar o marido daquela mulher, para tentar de alguma forma ocultar a gravidez que ela estava agora, o filho que ela estava carregando, que era fruto daquele adultério. Então ele arquiteta um plano, o marido dela é morto pelo exército inimigo, e Davi acolhe aquela mulher, como sua mulher agora. E durante, vamos dizer assim, um período, aquele pecado aparentemente oculto é agora confrontado pelo profeta. O profeta então chega até Davi e conta ali uma parábola a respeito de um homem rico que tinha muitos bens, muitas ovelhas, e um homem pobre que tinha só uma ovelhinha que cuidava como sua filha, e aquele rei recebe ali uns convidados e não quis sacrificar nenhum dos seus animais e pega aquela única ovelha, sacrifica do outro homem, sacrifica ela, e aí Davi fica indignado e fala: esse homem deve morrer, essa injustiça que ele cometeu. E aí vem o profetão, põe o dedo assim e fala: este homem é você, Davi. Confronta o pecado dele.
E aí, lá em 2 Samuel 11, está relatando essa história, você pode ler depois na tua casa. E aí o profeta vai dizer assim para Davi: por que então você desprezou a palavra do Senhor, fazendo o que era mal aos olhos dele? Com a espada você matou Urias, o heteu, você tomou por esposa a mulher dele, depois de o matar com a espada dos filhos de Amon. E ele confronta, e aí ele fala todas as consequências daquele pecado, e aí Davi vai dizer o seguinte: a resposta de Davi é: pequei contra o Senhor. E ele se arrepende do seu pecado. Ele é confrontado e ele quebranta o seu coração. Tanto que aí no Salmo 51 está relatado a oração de Davi a Deus. E ele começa esse salmo dizendo assim: compadece-te de mim, ó Deus. Compadece-te de mim. Tenha misericórdia de mim. Perdoa os meus pecados. Pequei contra ti, somente contra ti, Senhor. Ele reconhece a sua falha, ele se quebranta diante de Deus. E aí o profeta vai dizer: você pecou, mas Deus perdoou o seu pecado. Um homem que é confrontado, se arrepende de todo o coração e tem o seu pecado perdoado. E aí eu quero me alongar um pouquinho nesse contexto aqui para te lembrar que Davi, ele é alguém que antes de ser constituído o rei de Israel, ele serviu o rei de Israel, ele serviu a Saul. Davi foi o homem que viu o que é um rei ter sido rejeitado pelo Senhor. Saul é um homem que, à semelhança de Davi, é levantado como rei. O Espírito do Senhor toma conta de Saul, mas no decorrer do seu reinado, Saul começa a caminhar por um caminho de desobediência ao Senhor, tentando ali se firmar pela aparência, pelo reconhecimento do povo. E ele começa num declínio de desobediência a Deus. Até o ponto que chega no mesmo cume da história de Saul, onde ele é confrontado por um profeta também, o profeta Samuel. E esse profeta chega e também confronta Saul pelo pecado, que havia desobedecido a palavra de Deus. Mas diferentemente de Davi, Saul não quebranta o seu coração diante do Senhor. Não se arrepende do seu erro. Pelo contrário, Saul, ele estava preocupado no que o povo pensava a respeito de si. Tanto que em 1 Samuel 15, quando o profeta vai confrontar Saul pelo seu pecado, Saul até fala: não, pequei. Está lá no, deixa eu ganhar um tempinho aqui, lá no versículo 30 de 1 Samuel 15. Ele fala: pequei. Eu errei sim. Mas vem e me honra diante do povo. Essa era a preocupação de Saul. O que eu estou querendo traçar aqui esse cenário para você é o seguinte: enquanto havia alguém que estava lá quebrantado diante do Senhor, diante dos seus erros, diante do seu pecado, existia alguém que não se arrependeu do seu caminho. E Davi viu as consequências de um rei que é rejeitado pelo Senhor, de um rei que tem o Espírito de Deus sendo afastado da sua presença, alguém que é rejeitado por Deus. Então aqui a gente vê o cerne da decisão de Davi. Davi não estava preocupado em perder a sua posição diante do povo, perder as riquezas, os benefícios de ser rei de Israel. Davi estava preocupado com uma coisa somente, e é o que nós lemos nesse texto: Senhor, não se afaste de mim a tua presença, não retire de mim o teu Espírito. O que Davi tinha de mais valioso era a presença de Deus, e isso era a única preocupação que ele tinha naquele momento. Senhor, eu pequei sim, mas uma coisa eu te peço: não permita que eu me afaste da tua presença. Senhor, não remova esse privilégio que o Senhor me deu. Não retire de mim o teu Espírito. Sabe o que eu
estou querendo te dizer aqui nessa noite, querido, é que, da semelhante modo, cada um de nós aqui, nós estamos sujeitos a falhar com o Senhor. Para dizer mais, nós somos especialistas em falhar com Deus. Nós somos especialistas em pecar, em ofender ao Senhor. Mas a pergunta é: o que é valioso para nós? O que nós estamos preocupados? Nós estamos preocupados em sermos punidos por Deus pelos nossos erros. Nós estamos preocupados em perder um benefício, um prazer momentâneo nessa terra. Ou nós estamos preocupados em perder a presença e a comunhão com o Deus que nos salvou? O que é valioso para nós? Porque a falha, ninguém de nós aqui está livre de cometê-los. Mas o problema é o que essa falha denuncia no seu coração e no meu coração. No dia que somos confrontados pelo nosso erro, qual é a preocupação que toma os nossos corações? Davi disse: não me lances fora da tua presença. A preocupação de Davi era: eu quero permanecer num relacionamento com o Senhor. Eu errei sim, Senhor, diante de Ti. Mas eu estou aqui reconhecendo a minha falha e pedindo: me perdoa, porque eu não posso viver longe do Senhor. A pergunta é: o que é valioso para nós nessa noite? Nós precisamos desenvolver, queridos, um zelo em permanecer na presença de Deus. Nós precisamos desenvolver esse zelo de nos manter conectados a Deus. E esse zelo ser o parâmetro que baseia todas as nossas decisões. O pecado, para quem está em Cristo, já não é mais um estilo de vida, mas é um acidente na nossa vida. E nós não estamos isentos de cometer, mas o problema é: qual é a preocupação do nosso coração? Hoje é dia ou noite, né? De nós dizermos assim: Senhor, eu não quero retroceder. Eu não quero voltar naquilo que me escraviza. Eu não quero cair novamente nas mesmas tentações. Porque eu sei que cada pecado é um passo distante de Ti. Mas eu quero permanecer na Tua presença. E aí o que eu quero meditar com você aqui nessa noite é como que nós podemos manter esse zelo de permanecer na presença de Deus. Como que eu posso ter esse coração, o mesmo coração de Davi que diz: não me lances fora da tua presença, não retires de mim o teu espírito. Como que eu posso ter esse coração, essa mentalidade, essa disposição, esse zelo e nos manter na presença de Deus? E a primeira coisa que eu aprendo aqui nesse texto é que é através de uma vida de santidade. É através de uma vida que se mantém de modo agradável diante de Deus. Tanto que o pedido de Davi aí no versículo 10 é: cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Cria dentro de mim, Senhor, um coração reto, um coração puro, um coração inclinado a seguir a Tua vontade. O que Davi estava dizendo aqui é: Senhor, me dá um coração novo, um coração que não cai nas velhas tentações. Senhor, muda os meus desejos, muda a minha vontade. Senhor, eu quero ter uma nova natureza, eu quero ser diferente, eu não quero cair nos mesmos erros. Nós precisamos pedir: Senhor, purifica o meu coração, endireita as minhas vontades.
O que Davi estava pedindo aqui é: Senhor, governa sobre todo o meu ser, seja a fonte das minhas vontades, seja a fonte dos meus desejos, seja a fonte das minhas ações. Senhor, governa no meu coração. Purifica esse coração que hoje está caído, que está inclinado para as minhas paixões. Queridos, nós precisamos vigiar os nossos desejos, nossos anseios. Nós temos que vigiar as decisões que nós tomamos, conscientes que cada pecado é um passo distante de Deus. Cada pecado é diminuir o volume da voz do Espírito Santo sobre as nossas vidas. Nós precisamos vigiar as nossas decisões. Por isso nós temos que pedir como Davi: Senhor, cria dentro de mim um coração puro. Mateus 5:8, Senhor Jesus, no Sermão do Monte, vai dizer: bem-aventurados os puros de coração, porque eles verão a Deus. O que o Senhor Jesus está nos ensinando? Quem pode ver a Deus, quem pode estar na sua presença, é aqueles que têm o seu coração purificado. Tanto que o Salmo 24:3 vai dizer isso: quem subirá ao monte do Senhor, quem há de permanecer no seu santo lugar, o que é limpo de mãos e puro de coração. Limpos de mãos é aqueles que têm obras santas, aqueles que realizam atos de justiça, aqueles que as suas obras comunicam a sua fé. Puros de coração são aqueles que foram lavados, redimidos pelo sangue de Jesus e agora vivem para uma vida que glorifica o nome do Senhor. O Salmo 15 também vai trazer a mesma pergunta, porque essa é a pergunta do coração de todo homem, da humanidade: quem pode estar diante de Deus? Como que eu tenho acesso a esse Deus? O Salmo 15:1 diz: Senhor, quem habitará no teu tabernáculo? Quem poderá morar no teu santo monte? Aquele que vive com integridade. Sabe o que é ser íntegro? É uma vida condizente com o discurso. É uma vida íntegra, é uma vida que ela comunica aquilo que você diz que crê, aquilo que você diz que é o certo. É viver o que se prega, é viver o que se aprende, é ter uma vida alinhada com a vontade de Deus. Ter o coração purificado nos fala de sermos transformados por Deus. É um coração que é inclinado para a vontade e guiado pelo Espírito Santo. Sabe, todos os dias nós deveríamos orar isso ao Senhor. Senhor, governa a minha mente, governa a minha boca, governa os meus olhos, governa as minhas mãos, governa o meu ser, Senhor. Toma-me, Senhor. Porque eu não sei me governar, e por onde eu vou, eu me levo por caminhos errados. E eu quero, Senhor, ser guiado por Ti. Eu quero que a Tua voz seja audível aos meus ouvidos. Que a Tua voz ressoe alta e clara sobre o meu coração. E que o meu coração seja inclinado para Te obedecer. Cria em mim, ó Deus, um coração puro. E renova dentro de mim um espírito inabalável. Sabe o que ele está dizendo? Senhor, cria dentro de mim um homem interior forte, inclinado para fazer a Tua vontade, que quando as tentações do mundo vier, quando os embates da vida chegar, permanece firme, convicto, segundo a vontade de Deus. Cria dentro de mim, ó Deus, um coração puro. Ter um espírito inabalável é se permanecer fiel ao Senhor, como José lá no Egito, quando estava lá escravo de Potifar, tendo a oportunidade de se deitar com a mulher que não era dele, e aí ele tem a ousadia no espírito de dizer, como está lá em Gênesis 39:9,
Como, pois, cometeria eu tamanha maldade e pecaria contra Deus? Temos que ter essa mesma ousadia no Espírito, queridos, diante das propostas desse mundo, dizer como eu poderia cometer tamanha maldade e pecar contra o meu Deus, como eu poderia ser infiel àquele que é fiel para comigo, como eu poderia pecar contra um Deus que me ama de tal maneira. Eu escolho permanecer com um coração puro e reto diante de Deus. Como permanecer zeloso com a presença, com o acesso a Deus, com o relacionamento que Deus nos confiou. É decidindo todos os dias caminhar com uma vida santa. E aí eu quero te lembrar, você não é infalível. Nós vamos errar. Mas é errar como um acidente. Entristecidos porque demos um passo para longe do nosso Deus. E o que vai governar o nosso coração é o temor de quebrarmos esse relacionamento com Ele. A segunda coisa que eu aprendo para me manter zeloso em permanecer na presença de Deus é que eu tenho que manter também viva a gratidão a Deus. Não é só caminhar em santidade, mas até um combustível para viver em santidade é manter vivo todos os dias um coração grato à obra que Deus realizou e realiza nas nossas vidas. O texto continua aí no versículo 12 e Davi vai pedir: Senhor, restitui-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com o espírito voluntário. O que Davi estava pedindo: Senhor, restitui de novo aquela alegria, o regozijo na obra que o Senhor fez na minha vida. Senhor, eu quero sentir de novo aquele prazer de ser resgatado por Ti, de estar em comunhão com o Senhor, de ter sido liberto por Ti. Senhor, me faz lembrar o que é ter os fardos removidos da minha vida, o que é ter a condenação varrida da minha história. Senhor, restitui-me a alegria da tua salvação. Queridos, o combustível para nós vivermos de uma forma que não desprezamos essa riqueza que Deus nos deu, é lembrar todos os dias que é uma riqueza, que é uma graça, que é um favor que nós não merecíamos. É manter viva a obra da cruz nos nossos corações. Eu tenho dito isso, que a primeira pessoa que a gente tem que pregar o evangelho todos os dias é para nós mesmos. É acordar pela manhã e lembrar que nós éramos uns pecadores miseráveis, mas aquele que é justo tomou os nossos lugares naquela cruz e nos deu uma nova vida nele. Aquele que era justo pereceu no nosso lugar, uma condenação que era nossa, Ele levou sobre si, e agora por causa dessa graça, sem merecermos, nós podemos ter livre acesso à presença de Deus. Se nós voltamos a desprezar a cruz de Cristo, nós vamos voltar à nossa velha vida. Por isso nós precisamos lembrar todos os dias que nós somos salvos por Deus. Senhor, restitui essa alegria no nosso coração. Faz-nos lembrar, Senhor, dos velhos dias. Senhor, faz-nos lembrar de onde o Senhor nos tirou, da nossa condição, para que essa gratidão nos mova a caminhar fielmente, zelando pelo relacionamento que o Senhor nos deu. Davi está aqui pedindo: devolve-me a alegria de que eu fui salvo por Ti. Senhor, eu desprezei isso, mas hoje eu quero ter ela de volta. E essa é a marca também da igreja dos últimos tempos. Tanto que o Senhor vai enviar, a sua palavra à igreja de Éfeso, lá em Apocalipse 2:2, e Ele diz o seguinte: conheço as obras que você realiza, tanto o seu esforço como a sua perseverança. Sei que você não pode suportar os maus e que pôs à prova os que se declaram apóstolos e não são, e descobriu que são mentirosos. Você tem
perseverança e suportou provas por causa do meu nome sem esmorecer. Olha que igreja. Eu não sei você, mas eu queria estar nessa igreja aí, olha. Olha o que o Senhor está falando a respeito dessa igreja. É uma igreja que denuncia falsos apóstolos, que sabe identificar quando há uma mensagem mentirosa, que não está alinhado com o evangelho do Senhor Jesus. Sei que vocês se esforçam com perseverança. Era uma igreja que foi perseguida por causa do evangelho. Vocês têm sofrido, suportando provas por causa do meu nome, sem esmorecer. Era uma igreja que vinha as provações, as dificuldades por seguir a Cristo e permanecia firme, fiel. Mas aí o Senhor vai dizer: tenho, porém, contra você o seguinte: você abandonou o seu primeiro amor. Uma igreja que estava perseverante diante das provações. Uma igreja bíblica, mas que abandonou a alegria da salvação, o primeiro amor, a devoção, a entrega, o regozijo, a paixão, o fogo ardente que nos impulsiona a anunciar em tempo e fora de tempo. Você abandonou o seu primeiro amor. Você está tão ocupado nos afazeres, você está tão envolvido nos acontecimentos, que está se esquecendo da obra que eu fiz na sua vida. Tenho contra ti o seguinte: você abandonou o primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde você caiu. Arrependa-se e volte à prática das primeiras obras. Se você não se arrepender, virei até você e tirarei o seu candelabro do lugar dele. Olha o que o Senhor está nos dizendo, que essa motivação, esse zelo em permanecer na presença dele está ligado a nos lembrar da onde o Senhor nos colocou. A nos lembrar que ele nos removeu de um império de densas trevas, nos resgatou com mão forte e nos transportou para o reino da sua maravilhosa luz. Lembra-te da onde você caiu, da onde você estava. Lembra-te da obra que eu fiz na sua vida. Para nós caminharmos zelosos por permanecermos fiéis a esse relacionamento que Deus nos deu, é preciso lembrar que Cristo salvou as nossas vidas todos os dias. Restitui-me, Senhor, a alegria da tua salvação e sustenta-me com o espírito voluntário. Eu queria te lembrar que a gratidão a Deus é o combustível para o zelo em permanecer nele. Lembra-te da obra que Cristo fez na tua vida. O Senhor, ele está dizendo aí: olha, restitui essa alegria da salvação e me dá um espírito voluntário. Essa palavra voluntário aí, ela também era usada para um espírito inclinado, o espírito voluntário, o espírito nobre e um espírito generoso. Um espírito inclinado é um espírito rendido à vontade de Deus, um espírito submetido a Ele. Um espírito aí voluntário é alguém que está disposto a servir, alguém que está disposto a se entregar. Um espírito nobre é alguém que lembra o valor que carrega. Um espírito generoso é aquele que está disposto a abençoar, a dar o melhor. É isso que Davi estava pedindo. Olha, acende de novo essa chama no meu coração de uma alegria pela obra que o Senhor fez na minha vida e devolve-me a disposição de te servir todos os dias, baseado nesse amor, nessa alegria, nessa gratidão. É a mesma oração que Paulo tinha feito algum tempo atrás a essa mesma igreja de Éfeso.
E Paulo vai dizer assim, olha, eu me coloco de joelho diante de Deus Pai. E aí ele começa a orar e ele vai dizer assim, para que vocês cresçam no conhecimento de qual é a altura, a largura, o comprimento e a profundidade do amor de Cristo Jesus. Que vocês cresçam na compreensão de quão amados vocês são. E esse é o combustível da gente permanecer fiel ao Senhor todos os dias. A terceira e última coisa que eu aprendo aqui para nós permanecermos zelosos nesse relacionamento com Cristo, não deixando que as coisas nos roubem desse relacionamento, que os pecados, as más decisões nos roubem desse privilégio que o Senhor nos deu. A terceira coisa que eu aprendo aqui é que nós temos que compartilhar o privilégio desse relacionamento. O privilégio de estar nessa presença. Para nós nos mantermos zelosos e proteger esse relacionamento, a gente tem que estar compartilhando constantemente esse privilégio. O texto diz aí no versículo 13 o seguinte: então ensinarei aos transgressores os teus caminhos, e os pecadores se converterão a ti. O que Davi estava dizendo, olha, quando o Senhor purificar o meu coração, quando a alegria da salvação me dominar, uma coisa eu vou fazer, eu vou compartilhar da tua obra na minha vida, eu vou anunciar aqueles que também não têm esse privilégio, eu vou chamar muitos para vir e acessar essa mesma graça, e os pecadores, aqueles que hoje estão privados desse relacionamento, vão se voltar ao Senhor, vão acessar esse lugar que o Senhor me colocou. Eu quero compartilhar esse privilégio com outros. Sabe, o reflexo de alguém que trata a presença de Deus como um valor inestimável é que ele compartilha essa presença. A marca de alguém que realmente torna a presença de Deus valiosa na sua vida é alguém que anuncia constantemente a graça que é estar nessa presença. A marca de alguém que foi transformada por Cristo é alguém que está proclamando Cristo, anunciando esse amor. Davi estava dizendo, eu vou ensinar os outros a chegar a ti. Eu vou apontar o caminho para que eles também encontrem com o Senhor, para que eles também tenham esse acesso. Queridos e queridas, quantos estão aí fora privados desse privilégio de desfrutar de uma íntima comunhão com o nosso Deus? Quantos estão aí fora que ainda não tiveram a sua vida transformada, o seu ser inundado pelo amor e a graça de Deus? E nós estamos menosprezando esse privilégio quando nós não compartilhamos isso. Então ensinarei aos transgressores os teus caminhos, e os pecadores se converterão a ti. Quem de nós aqui, quando não conhece um lugar novo, um lugar bonito, pela primeira vez, quando a gente volta, qual que é a primeira coisa que a gente vai fazer? Primeiro que já pega, né? Lá no lugar mesmo, hoje, começa stories, Instagram, comendo solto. Quem de nós não quer que as pessoas vejam o lugar belo que a gente está? Quem de nós não chega aqui e fala, irmão, você tem que conhecer tal lugar que eu fui. E a gente começa a dar detalhes daquele lugar. Começa a descrever o clima, as pessoas, a comida. A comida então, eu mesmo era especialista. Eu descobri uma comida nova, eu chegava no serviço e eu ia fazer todo mundo passar vontade de comer a comida que eu comi. Quando eu descobri o tal do banoffee, não sei quem comeu o banoffee aqui já, descobri o tal do banoffee, eu fazia propaganda do banoffee onde eu ia. Tem aquela camadinha, aquela casquinha sequinha, doce de leite assim, bananas fatiadinhas e uma camada generosa de chantilly por cima, com canela salpicada. Meu irmão, você tem que comer isso geladinho, é muito bom.
Ó, só te falar, água da boca. Gente, quando a gente descobre uma comida gostosa, a gente descreve com tanto prazer. Quanto mais a presença do Deus vivo tinha que soar prazerosamente dos nossos lábios, refletir a graça de estar com Deus, porque o que as pessoas veem a respeito do Deus que nós servimos é: tudo não pode quando serve esse Deus, a vida perde a graça quando você entrega a sua vida a Cristo Jesus, eu não vou poder mais beber, eu não vou poder mais ir na festa, eu não vou poder mais escutar certos tipos de música. Nós temos que mostrar que a verdadeira liberdade, um amor que nos completa, uma vida que nos preenche, está somente em Cristo Jesus. Por isso que começa com a alegria da salvação transbordando através de nós, e isso vai ressoar com vida por onde nós formos. Então ensinarei aos transgressores os teus caminhos, e os pecadores se converterão a ti. Assim como aquela mulher samaritana que buscou saciar a sede dela através de tantos relacionamentos, mas um dia encontra o Cristo prometido e a sua sede é saciada, e ela volta para o seu vilarejo proclamando: venham conhecer um homem que tem dito tudo a respeito da minha vida. Não será ele o Cristo aguardado? E todo aquele vilarejo vai até Jesus. E aí o texto vai dizer, lá em João 4, vai dizer que muitos naquela cidade se converteram ao Senhor naquele dia por causa do testemunho daquela mulher. E o testemunho era o seguinte: venham ver aquele que tem falado tudo a respeito da minha vida. Traduzindo para nós hoje, é nós irmos pelos lugares e contar aquilo que Cristo fez na minha e na sua história. É proclamar testemunho, é um fato que se viveu, é contar: eu era um pecador miserável, Ele veio, restaurou a minha vida, mudou a minha sorte e me deu uma nova vida nele, e agora eu posso viver plenamente liberto, preenchido pelo seu amor. Testemunhar é aquilo que Cristo fez na tua história. Essa é a palavra mais poderosa que pode sair da tua boca. É o poder de Deus manifesto na sua vida. E aí, contra fatos não há argumento. Venham ver aquele homem que tem falado tudo a respeito de mim. E sabe como que termina o relato de João 4? É aquele vilarejo dizendo assim: agora não é mais por causa do que você falou que nós cremos, mas porque nós mesmos ouvimos e sabemos que este verdadeiramente é o Salvador do mundo. Sabe, vai ter um dia que Deus vai se manifestar àqueles que nós temos anunciado. Vai ter um dia que os olhos das pessoas vão ser abertos para ver esse mesmo amor que nos tocou. Há um dia que as pessoas entram diante do Cristo, provam do privilégio de estar na presença dele, e essas mesmas pessoas se tornam zelosas em permanecer diante daquele que as amou. Queridos, por isso nós temos que ser zelosos em permanecer também. Ter uma vida santa diante do Senhor. Manter um coração grato pela obra que Ele fez nas nossas vidas. E proclamar o privilégio que é estar na presença de Deus. Anunciar isso. Isso é o zelo pela presença de Deus. É isso que não vai te permitir ser roubado por tentações, por circunstâncias. E quando você cair, no dia que você errar, no dia que você falhar com o teu Deus, uma preocupação vai dominar o teu coração: Senhor, me perdoa, porque eu não posso viver mais longe do Senhor. Não há outro lugar para mim, eu não me encaixo em nenhum outro lugar mais, somente na tua presença. É nesse lugar que eu quero estar, Senhor. É nesse lugar que eu quero viver eternamente, contemplando a tua face. É isso que Davi descobriu.
E é isso que fez que um homem que mesmo que caiu e cometeu um crime tão horrível, permitiu que ele fosse restaurado por Deus e vivesse com a presença do Espírito Santo, o guiando, o capacitando, o protegendo até o fim da sua vida. É esse coração que permitiu que ele tivesse seu pecado perdoado e fosse restaurado por Deus. É esse coração que faz Davi dizer em tantos salmos, como no Salmo 26, versículo 6, ele diz assim: lava as minhas mãos na inocência, e assim andarei, Senhor, ao redor do teu altar, para entoar com voz alta os louvores e proclamar todas as suas maravilhas. Eu amo, Senhor, a habitação de tua casa, o lugar onde a tua glória reside. É o mesmo coração que pode dizer no Salmo 27, dizendo: uma coisa eu peço ao Senhor e buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e meditar no teu templo. Esse era o anseio do coração de Davi, e eu te encorajo nessa noite, meu irmão, minha irmã, a ser o mesmo anseio, dizer: Senhor, uma coisa eu peço e isso eu vou buscar, estar todos os dias na tua presença e viver eternamente ao teu lado. Esse é o teu anseio, meu irmão. Esse é o teu anseio. Então é uma noite de nós dizermos isso ao Senhor, de você dar essa resposta a Deus e dizer: Senhor, se é necessário nessa noite você dizer: Senhor, perdoa os meus pecados, tenha misericórdia de mim, mas purifica o meu coração para viver de uma forma diferente. Talvez essa noite é uma noite de você dizer: Senhor, traz de volta a alegria dos primeiros dias na tua presença, esse prazer de estar diante do Senhor, de ter sido resgatado por ti e ter uma nova vida no Senhor. Talvez seja a noite de você dizer: Senhor, eu preciso dessa ousadia para proclamar em tempo e fora de tempo que a salvação está em ti e mostrar um caminho de comunhão ao Senhor. Amém?